Capítulo 78 Promessas, novas e antigas. De Ilíria, Safira voou para a propriedade próxima onde Bloodgarm e os elfos sob seu comando estavam preparando os Eldunari para o transporte. Os elfos cavalgariam para o norte com os Eldunari para Dúveldenvarden e dali para a vasta floresta rumo à cidade élfica de Siltrin, que ficava na margem do lago Arduin. Lá, os elfos e os Eldunari esperariam que Eragon e Safira voltassem de Vroengard. Então, juntos, dariam início à viagem para fora da Lagaésia, seguindo o rio Gaena em seu curso para leste pela floresta e pelas planícies além. Todos eles, exceto Laufin e Utinari, que haviam preferido ficar em Dúveldenvarden. A decisão dos elfos de acompanhá-lo surpreendera Eragon, mas o deixou grato. Não podemos abandonar os Eldunari. Eles precisam de nossa ajuda, do mesmo modo que os filhotes precisarão depois que eclodirem, disse Bloodgarm. Eragon e Safira passaram meia hora debatendo o transporte dos ovos com Bloodgarm, e depois Eragon reuniu os Eldunari, Glaed, Umarote e vários dos dragões mais antigos para levar consigo. Ele e Safira precisariam da força deles em Vroengard. Depois de se despedir dos elfos, Safira e Eragon partiram rumo a noroeste. Safira batendo as asas em um ritmo regular e tranquilo, se comparado com o da primeira viagem deles para lá. Durante o voo, uma tristeza se apoderou de Eragon, e por algum tempo ele se sentiu desanimado e cheio de autopiedade. Safira também estava triste, principalmente por ter se separado de Firnen. Mas o dia estava ensolarado e os ventos calmos, e logo o ânimo deles melhorou. Mesmo assim, uma sensação de perda tingia tudo que Eragon via. E ele contemplou a paisagem com uma apreciação renovada, sabendo que provavelmente nunca mais haveria. Safira voou muitas léguas sobre planícies relvadas, sua sombra assustando os pássaros e animais abaixo. Quando veio a noite, fizeram uma parada e acamparam na margem de um riacho que ficava no fundo de uma vala rasa, e ficaram sentados vendo as estrelas aparecerem no céu acima e conversando sobre tudo o que havia acontecido e o que poderia acontecer. Tarde no dia seguinte, eles chegaram à aldeia Urgal que havia surgido perto do lago Flan, onde Eragon sabia que encontraria Nargasvog e Heimdall, o conselho de fêmeas que governava o povo Urgal. A despeito dos protestos de Eragon, os Urgals insistiram em oferecer um enorme banquete para ele e Safira, de modo que passou a noite bebendo com Garsvog e seus companheiros. Os Urgals faziam um vinho de bagas e de casca de árvore, que Eragon achava que era mais forte que o hidromel mais forte dos anões. Safira não gostava mais do que ele, achava que tinha gosto de cerejas estragadas, mas bebeu assim mesmo para agradar os anfitriões. Muitas fêmeas Urgal se aproximaram dele e de Safira, curiosas para conhecê-los, uma vez que poucas delas tinham participado na luta contra o Império. Eram um tanto mais esguias que os machos, mas igualmente altas, e os chifres tendiam a ser mais curtos e mais delicados, embora maciços. Com elas estavam as crianças Urgal, as menores sem chifres, com saliências escamosas na testa que se projetavam entre 2 e 10 centímetros. Sem os chifres, eles pareciam espantosamente humanos, apesar da diferença de cor da pele e dos olhos. Era evidente que algumas das crianças eram cool, pois mesmo as mais jovens eram muito maiores que as compatriotas e, por vezes, maiores que seus pais. Até onde Eragon podia dizer, não havia nenhum padrão que determinasse que pais conceberiam cool e quais não conceberiam. Os pais que eram cool, ao que parecia, concebiam Urgals de estatura comum com a mesma frequência que concebiam gigantes como eles próprios. Durante toda aquela noite, Eragon e Safira festejavam com Garsvog, e Eragon mergulhou em um de seus sonhos acordados ao ouvir um trovador Urgal cantar o conto de vitória de Nartúkica em Stavarosk. Ou pelo menos foi o que Nargasvog lhe disse, pois Eragon não compreendia nada da língua dos Urgals, exceto que fazia a língua dos anões soar como vinho adoçado com mel. De manhã, o cavaleiro se descobriu com 1 ou mais de hematomas, resultado dos socos e palmadinhas amistosos que tinha recebido dos Kull durante o banquete. Com a cabeça e o corpo latejando, ele e Safira foram com Nargasvog falar com as Heimdall. As 12 fêmeas se reuniram no conselho em uma choupana circular, baixa, cheia de fumaça de toras de junípero e cedro queimado. A porta de Vime mal era grande o suficiente para acomodar a cabeça de Safira, e suas escamas lançaram reflexos azuis de luz no interior escuro. As fêmeas eram extremamente idosas, várias cegas e sem dentes.
Usavam vestes longas, estampadas, enfeitadas com nós semelhantes aos das tiras tecidas que pendiam do lado de fora de todas as construções e que ostentavam as armas do clã dos habitantes. Cada uma das Rendal trazia um cajado entalhado com padrões que não significavam nada para Eragon, mas que ele sabia que não eram desprovidos deles. Com Gasvog traduzindo, Eragon lhes falou sobre a primeira parte de seu plano para prevenir futuros conflitos entre Urgaus e as outras raças, que consistiam em os Urgaus realizarem jogos em intervalos regulares de alguns anos, competições de força, velocidade e agilidade. Nos jogos, os Urgaus poderiam conquistar a glória de que precisavam para poder se acasalar e conquistar um lugar na sociedade deles. Seriam, propôs Eragon, abertos a todas as raças, o que também ofereceria aos Urgaus uma oportunidade de competir contra aqueles que por tanto tempo tinham sido seus inimigos. O rei Oric e a rainha Nazuada já concordaram com isso, disse Eragon, e Arya, que agora é a rainha dos elfos, também está examinando o assunto. Creio que ela também dará sua bênção aos jogos. As Rendal debateram a questão entre si por vários minutos. Então a mais velha, uma fêmea de cabelo branco, cujos chifres estavam gastos a ponto de quase não mais existirem, falou. Gasvog traduziu. Sua ideia é boa, Espada de Fogo. Temos que falar com os clãs para decidir quando será a melhor época para essas competições, mas o faremos. Satisfeito, Eragon fez uma reverência e agradeceu. Depois, outra das fêmeas falou. Gostamos disso, Espada de Fogo. Mas não acreditamos que acabará com as guerras entre nossos povos. O nosso sangue é quente demais para esfriar apenas com jogos. E o sangue de dragões por acaso não é? Perguntou Saphira. Uma das fêmeas tocou nos chifres. Não questionamos a ferocidade da sua raça, Língua em Chamas. Sei que o sangue de vocês é quente, mais quente que o da maioria, disse Eragon. É por isso que tenho outra ideia. As Rendal ouviram em silêncio quando ele explicou. Embora Gasvog se remexesse, pouco à vontade, e deixasse escapar um resmungo baixo. No fim, as Rendal não falaram nem se moveram por vários minutos, e Eragon começou a se sentir constrangido sob o olhar fixo daquelas que ainda podiam ver. Então a Urgal mais à direita sacudiu seu cajado e um par de aros de pedra amarrado nele chacoalharam alto na choupana cheia de fumaça. Ela falou bem devagar, as palavras confusas e enroladas, como se sua língua estivesse inchada. Faria tudo isso por nós, Espada de Fogo? Faria, disse Eragon e se inclinou de novo. Se fizerem, Espada de Fogo e Língua em Chamas, vocês serão os maiores amigos que os Urgralga jamais tiveram, e nós nos lembraremos de seus nomes por todos os tempos, e os teceremos em todas as nossas túquina, e os entalharemos em nossos pilares, e os ensinaremos às nossas crianças quando seus chifres brotarem. Então sua resposta é sim? Perguntou Eragon. É. Gasvog fez uma pausa e disse, pela primeira vez falando por si, Espada de Fogo, não pode imaginar o quanto isso significa para meu povo. Teremos para sempre uma dívida de gratidão. Vocês não me devem nada, retrucou Eragon. Só quero impedir que tenhamos de ir à guerra. Ele falou com as Rendal por mais algum tempo, debatendo os detalhes do acerto. Então ele e Saphira se despediram e retornaram à viagem para Vroengard. À medida que as choupanas toscas da aldeia foram ficando menores, Saphira disse, eles serão bons cavaleiros. Espero que esteja certa. O restante do voo para a ilha de Vroengard foi sem incidentes. Não encontraram tempestades no mar e as únicas nuvens que barravam o caminho deles eram finas e esgazeadas e não lhes ofereciam perigo, nem as gaivotas com quem dividiam o céu. Saphira pousou em Vroengard na mesma casa semi-arruinada onde tinham ficado na visita anterior. Ali, ela esperou Eragon entrar na floresta e andar em meio às árvores escuras incrustadas de líquenes, até que encontrou vários dos pássaros-sombras que tinha visto antes, e depois deles, um pedaço de musgo infestado com os vermes saltadores que Nazuada lhe dissera que Galbatorix chamava de bichos cavadores. Usando o nome dos nomes, Eragon deu a ambos os animais um título apropriado na língua antiga. Os pássaros-sombras ele chamou de Sundarvblaka, e os bichos cavadores, Ilgratir. O segundo dos dois nomes o divertiu de maneira um tanto sinistra, pois significava fome ruim. Satisfeito, Eragon voltou para junto de Saphira e passaram a noite descansando e conversando com Glaed e os outros Eldunari. Ao amanhecer, foram para a Pedra de Cútian. Disseram seus verdadeiros nomes e as portas embutidas na torre coberta de musgo se abriram, e Eragon, Saphira e os Eldunari desceram até o cofre abaixo.
Naquela caverna profunda, iluminada pelo lago de pedra fundida que se estendia debaixo das raízes do Monte Erolas, o guardião dos ovos, Kuarok, os ajudou a colocar cada ovo numa caixa de joias separada. Então, eles empilharam as caixas perto do centro do recinto, junto com os 5 Eldunari que tinham ficado na caverna para ajudar a proteger os ovos. Com a ajuda de Umarote, Eragon lançou o mesmo encantamento que havia lançado antes e colocou os ovos e corações em um bolso de espaço que pendia atrás de Saphira, onde nem ela nem ele podiam tocá-los. Kuarok os acompanhou na saída do cofre. Os pés de metal do homem com cabeça de dragão batiam com estrépito contra o leito do túnel, subindo a superfície com eles. Depois que estavam do lado de fora, Saphira segurou Kuarok entre as garras, pois ele era grande e pesado demais para se sentar confortavelmente em suas costas, e levantou o voo, subindo acima do vale circular que se abria no coração de Vroengard. Saphira voou atravessando o mar escuro e reluzente. Depois voou acima da espinha, os picos como lâminas de gelo e neve, os vales entre eles como rios de sombra. Saphira se desviou do rumo ao norte e cruzou o Vale Palancar, de modo que ela e Eragon pudessem ver uma última vez o lar de sua infância, ainda que apenas do alto, e a baía de Fundor, que estava encapelado com linhas de ondas com cristal de espuma, como uma sucessão infinita de montanhas ondulantes. Seunon, com seus telhados íngremes com muitas camadas e esculturas de cabeça de dragão, foi o ponto seguinte de destaque, e logo depois surgiu a ponta avançada de Duveldenvarden, com pinheiros altos e fortes. Passaram as noites acampando à beira de riachos e laguinhos, a luz de suas fogueiras refletindo no metal polido do corpo de Kuarok, sapos e insetos fazendo coro ao redor. Ao longe ouviam muitas vezes o uivar de lobos caçando. Uma vez em Duveldenvarden, Saphira voou por 1 hora em direção ao centro da grande floresta, onde a proteção dos elfos a impediram de avançar. Ela pousou e atravessou andando a barreira invisível de magia, com Kuarok caminhando ao seu lado, e de novo levantou o voo. Léguas e léguas de árvores passaram abaixo deles, com poucas variações, exceto por grupos de árvores que perdiam folhas anualmente. Carvalhos, álamos, bétulas, álamos tremedores e langorosos salgueiros, que muitas vezes ladeavam os rios abaixo. Passaram por uma montanha cujo nome Eragon havia esquecido, e pela cidade élfica de Ozilon, e depois pelos hectares virgens de pinheiros, cada um singular e ao mesmo tempo quase idêntico aos incontáveis companheiros. Por fim, quando o sol e a lua pendiam sobre horizontes opostos, Saphira chegou a Elesmera, desceu planando e aterrissou em meio às residências da maior e mais importante das cidades dos elfos. Arya e Firnen estavam esperando por eles, com Horan e Katrina. À medida que Saphira se aproximava, Firnen empinou e abriu as asas, dando um rugido de prazer que assustou os pássaros no raio de 1 légua. Saphira respondeu do mesmo modo depois de se acomodar nas patas traseiras e delicadamente pôr Kuarok no chão. Eragon soltou as tiras das pernas e desceu das costas de Saphira. Horan correu para ele, apertou-lhe o antebraço e deu-lhe palmadinhas no ombro, enquanto Katrina o abraçava do outro lado. Rindo, Eragon disse: "Ah, parem, deixe-me respirar. Estão gostando de Elesmera?" "É linda", disse Katrina sorrindo. "Pensei que estivesse exagerando", disse Horan, "mas é tão impressionante quanto disse. A mansão onde estamos hospedados..." "Casa Tjaldari", disse Katrina. "Isso! Já me deu algumas ideias sobre como devemos reconstruir Carvahal." E depois, a Trondheim e Farterdur. Ele sacudiu a cabeça e deu um assobio baixo. Eragon riu de novo e começou a andar, seguindo-os pelo caminho na floresta em direção à ponta oeste de Elesmera. Ali, Arya veio se juntar a eles, parecendo tanto uma rainha como sua mãe outrora parecera. "Você chegou em boa hora, junto com o luar, Eragon. Seja bem-vindo." Ele olhou para ela. "E que boa hora, matadora de espectros." Ela sorriu ao ouvi-lo usar o título, e o crepúsculo sob as árvores que balançavam pareceu se tornar mais claro. Depois que Eragon retirou a cela de Saphira, ela e Firnen levantaram um voo, ainda que ele soubesse que Saphira estava exausta da viagem, e juntos desapareceram em direção aos penhascos de Tel Naeir. Ao partir, Eragon ouviu Firnen dizer: "Cacei 3 veados para você esta manhã. Estão esperando na relva, junto à choupana de Oromes." Kuarok saiu atrás de Saphira, pois os ovos ainda estavam com ela, e era dever dele protegê-los. Horan e Katrina conduziram Eragon em meio às grandes raízes de árvores da cidade.
até que chegaram em uma clareira cercada por corniços e malvas, onde havia mesas postas com uma grande variedade de pratos. Muitos elfos, vestidos em suas melhores túnicas, cumprimentaram Eragon com uivos baixos de lobo, risadas melífluas e trechos de canções. Arya ocupou seu lugar à cabeceira da mesa do banquete, e o corvo branco, Blagden, descansou em um poleiro próximo, crocitando e de vez em quando recitando fragmentos de versos. Eragon sentou-se ao lado de Arya, e eles comeram e beberam e se divertiram até tarde da noite. Quando o banquete já parecia chegar ao fim, Eragon se afastou por alguns minutos e correu pela floresta escura até a árvore Menoa, guiado mais pelos sentidos do olfato e audição do que pela visão. As estrelas apareceram no alto quando ele saiu debaixo das grandes ramagens dos imponentes pinheiros. Parou então para tornar mais lenta a respiração e se recompor antes de escolher seu caminho em meio ao leito de raízes que rodeavam a árvore Menoa. Eragon se deteve na base do imenso tronco e pôs as mãos sobre a fenda na casca. Lançando sua mente em direção à consciência da árvore, que outrora havia sido uma elfa, disse: Línia, acorde, preciso falar com você. Ele esperou, mas não detectou nenhuma resposta da árvore. Era como se estivesse tentando se comunicar com o mar, o ar ou a própria terra. Línia, preciso falar com você. Um sussurro de vento pareceu passar através de sua mente, e ele sentiu um pensamento, fraco e distante, um pensamento que dizia: O quê, ó cavaleiro? Línia, da última vez que estive aqui, eu lhe disse que lhe daria a você o que quisesse em troca do aço de luz sob suas raízes. Estou às vésperas de partir da Lagaésia, de modo que vim cumprir minha promessa antes de ir. Que quer de mim, Línia? A árvore Menoa não respondeu, mas seus galhos balançaram ligeiramente e agulhas caíram sob as raízes na clareira. Um sentido de divertimento emanou de sua consciência. Vá! Sussurrou a voz. Então a árvore se retirou da mente de Eragon. Ele ficou parado ali por mais alguns minutos, chamando o nome dela, mas a árvore se recusou a responder. No final, Eragon se foi, sentindo que a questão ainda não estava resolvida, embora a árvore Menoa evidentemente fosse de outra opinião. O cavaleiro passou os 3 dias que se seguiram lendo livros e pergaminhos, muitos dos quais tinham vindo da biblioteca de Galbatorix e haviam sido enviados por Vanir para Elesmer a pedido de Eragon. À noite, ele jantava com Horan, Catrina e Arya, mas exceto por isso, se manteve retirado e sequer viu Saphira, pois ela continuava com Firnen nos penhascos de Tel Naeir e não demonstrava nenhum interesse por mais nada. Os rugidos e urros noturnos dos dragões com frequência ecoavam pela floresta, distraindo-o de seus estudos e fazendo-o sorrir quando tocava nos pensamentos de Saphira. Ele sentia falta da companhia dela, mas sabia que ela teria pouco tempo para passar com Firnen e não invejava sua felicidade. No 4º dia, quando tinha absorvido todas as informações que podia de suas leituras, Eragon foi procurar Arya e apresentou seu plano a ela e seus conselheiros. Ele levou quase um dia para convencê-los de que o que tinha em mente era necessário e, sobretudo, que iria funcionar. Depois fizeram uma pausa para comer. À medida que o anoitecer caía sobre a terra, reuniam-se na clareira ao redor da árvore Menoa, ele, Saphira e Firnen. Arya e 30 dos mais idosos e rematados feiticeiros elfos, Glaed e os outros Eldunari que Eragon e Saphira tinham trazido consigo, e as 2 cuidadoras, a elfa Iduna e Neia, que eram a encarnação do pacto entre os dragões e os cavaleiros. As cuidadoras se despiram e, de acordo com os rituais antiquíssimos, Eragon e os outros começaram a cantar. À medida que cantavam, Iduna e Neia dançaram, movendo-se juntas de maneira que o dragão tatuado nelas pareceu se tornar uma única criatura. No auge da canção, o dragão tremeluziu, então abriu as mandíbulas, estendeu as asas e saltou para a frente, saindo da pele das elfas e elevando-se acima da clareira, até que apenas seu rabo continuou a tocar as cuidadoras. Eragon chamou a criatura brilhante e, quando conseguiu sua atenção, explicou-lhe o que queria e perguntou se os dragões concordariam. Faça como quiser, matador de rei, disse a criatura espectral. Se ajudar a assegurar a paz na Lagaésia, nós não objetaremos. Então Eragon leu um dos livros sobre os cavaleiros e disse o nome da língua antiga em sua mente. Os elfos e os dragões presentes lhe emprestaram a força de seus corpos, e a energia deles fluiu por seu corpo como uma grande tempestade. Com ela, Eragon lançou o encantamento que tinha passado dias aperfeiçoando. Um encantamento como não se fazia havia centenas de anos.
um como as velhas magias grandiosas que fluíam nas veias da terra e nos ossos das montanhas. Com ele, Eragon ousou fazer o que já tinha sido feito uma única vez antes. Com ele, Eragon forjou um novo pacto entre os dragões e os cavaleiros. Ele ligou não apenas os elfos e os humanos aos dragões, mas também os anões e os urgaus, de tal modo que qualquer um deles pudesse se tornar um cavaleiro. Dizendo as últimas palavras do poderoso encantamento, consolidando-o, um tremor pareceu trespassar o ar e a terra. Ele teve a sensação de que tudo ao redor deles, e talvez tudo no mundo, havia se modificado muito ligeiramente. O encantamento exauriu Eragon, Saphira e os outros dragões, mas depois de concluído, um sentimento de euforia o dominou, e ele teve certeza de ter realizado um grande bem, talvez o maior de sua vida inteira. A Arya insistiu em oferecer outro banquete para celebrar a ocasião. Apesar de cansado, Eragon participou com grande animação, feliz por gozar da companhia dela e de Horan, Caitriona e Ysmira. No meio do banquete, contudo, a comida e a música se tornaram demais para ele, e pediu licença para se retirar da mesa onde estava sentado com a Arya. "Você está bem?" perguntou Saphira, olhando para ele de seu lugar ao lado de Firnen. Ele sorriu para ela do outro lado da clareira. "Preciso apenas de um pouco de sossego. Voltarei logo." Eragon saiu discretamente e caminhou devagar entre os pinheiros, respirando fundo o ar fresco da noite. A 30 metros de onde estavam as mesas, Eragon viu um elfo magro de ombros largos sentado contra as raízes maciças de uma árvore, de costas para o local da comemoração. Alterou seu caminho para evitar perturbá-lo, mas ao fazê-lo viu seu rosto. Não era um elfo, e sim o açougueiro Sloan. Eragon se deteve, surpreendido. Contudo, o que estivera acontecendo havia se esquecido de que Sloan, o pai de Caitriona, estava em Elesmera. Hesitou por um momento e, com passos silenciosos, foi andando até junto dele. Como da última vez em que Eragon vira, Sloan usava uma tira de pano ao redor da cabeça, cobrindo as órbitas vazias onde outrora tinham estado seus olhos. Lágrimas escorriam por baixo do pano, sua testa estava franzida e as mãos magras cerradas. O açougueiro ouviu Eragon se aproximar, pois virou a cabeça na direção dele e disse: "Quem vem lá?" "É você, Adari? Eu lhe disse, não preciso de ajuda." As palavras dele soaram amargas e furiosas, mas também havia um pesar nelas que Eragon nunca tinha ouvido antes vindo dele. "Sou eu, Eragon." Sloan se enrijeceu, como se tocado por um ferro incandescente. "Você? Veio se regozijar da minha desgraça?" "Não, é claro que não", respondeu Eragon, horrorizado com a ideia. Ele se agachou a alguns metros de distância. "Perdoe-me se não acredito em você. Geralmente é difícil distinguir se alguém quer ajudar ou fazer mal a outra pessoa. Isso depende do seu ponto de vista." O lábio superior de Sloan se curvou. Essa é uma resposta astuta, típica de elfos. Atrás dele, os elfos começaram a tocar outra canção no alaúde e na flauta, e uma explosão de gargalhadas flutuou na direção de Eragon e Sloan vindo da festa. O açougueiro fez um gesto por cima do ombro com o queixo. "Posso ouvi-la." Mais lágrimas rolaram por baixo do pano. "Posso ouvi-la, mas não posso vê-la, e seu maldito encantamento não me permite falar com ela." Eragon permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Sloan apoiou a cabeça contra a raiz e seu pomo de Adão se moveu. "Os elfos me disseram que a menina, Ysmira, é forte e saudável." "Ela é o bebê mais forte que conheço. Será uma bela mulher." "Isso é bom." "Como passa seus dias? Continua entalhando madeira?" "Os elfos o mantêm informado de minhas atividades?" Eragon tentou decidir como responder, pois não queria que Sloan soubesse que já o tinha visitado uma vez antes, mas o açougueiro disse: "Imaginei que sim. Como você acha que passo meus dias?" "Passos na escuridão, como tenho feito desde Helgrind, sem nada para fazer enquanto os elfos me importunam a respeito disso e daquilo, e nunca me dão um momento de paz." Mais uma vez gargalhadas soaram atrás deles. Em meio a elas, Eragon distinguiu o som da voz de Caitriona. Uma carranca feroz contraiu o rosto de Sloan. "E você teve de trazê-la para Elesmera. Não era o bastante apenas me exilar, não é? Não, você tinha de me torturar com o conhecimento de que minha única filha e neta estão aqui e que nunca poderei vê-las, muito menos encontrá-las." Sloan arreganhou os dentes e pareceu que iria saltar em cima de Eragon. "Você é mesmo um canalha sem coração."
Tenho muitos corações, respondeu Eragon, apesar de saber que o açougueiro não compreenderia. Bah! Eragon hesitou. Pareceu mais gentil permitir que Sloan acreditasse que tivera a intenção de feri-lo, em vez de explicar-lhe que seu sofrimento era apenas o resultado de um esquecimento seu. Eragon mexeu nas agulhas de pinheiro no chão, então se levantou e encarou Sloan. Ele não queria sair dali. O que tinha feito com Sloan ao trazer Caitlyn para Elesmera lhe parecia errado e cruel. A culpa atormentou-o, tornando-se mais forte a cada segundo, até que afinal ele chegou a uma decisão. Depois do que, recuperou a calma. Falando em um sussurro, Eragon usou o nome da língua antiga para alterar os encantamentos que tinha lançado em Sloan. Levou pouco mais de 1 minuto, e quando estava quase chegando ao fim de seu cântico, Sloan resmungou por entre os dentes cerrados. Pare com esses resmungos, Eragon, e vá embora. Deixe-me em paz, maldito. Deixe-me em paz. Mas ele não se foi, e começou a entoar um novo encantamento. Lançou mão da sabedoria dos Eldunari e dos cavaleiros com quem muitos dragões mais velhos tinham feito par, e cantou um encantamento que alimentava e promovia o que o outrora havia sido. Era uma tarefa difícil, mas sua habilidade era maior do que fora um dia, e ele conseguiu fazer o que queria. Enquanto Eragon cantava, Sloan estremeceu e começou a praguejar e a coçar as faces e a testa com as 2 mãos, como se dominado por uma tremenda coceira. Raios! O que você está fazendo comigo? Encerrando o encantamento, Eragon se agachou e retirou delicadamente a tira de pano ao redor da cabeça de Sloan, que sibilou quando sentiu a tira sendo retirada e levantou a mão para deter Eragon. Mas foi lento demais e suas mãos se fecharam no ar vazio. Você também quer tomar minha dignidade? Perguntou Sloan, com ódio na voz. Não, respondeu Eragon. Gostaria de devolvê-la. Abra os olhos. O açougueiro hesitou. Não, não posso. Você está tentando me enganar. Quando fiz uma coisa dessas? Abra os olhos, Sloan, e vá ver sua filha e neta. Sloan tremeu. E então, muito devagar, suas pálpebras se levantaram e revelaram, em vez de órbitas vazias, um par de olhos reluzentes, diferentes daqueles que tivera ao nascer. Os novos olhos de Sloan eram azuis como o céu ao meio-dia e de um brilho espantoso. Sloan piscou, as pupilas se ajustando à luz parca da floresta. Ele se levantou de um salto e se virou para olhar por cima do topo da raiz para as festividades que aconteciam entre as árvores mais além. O brilho das lanternas sem chamas dos elfos iluminou seu rosto com uma luz cálida, e sob aquela luz ele pareceu inundado de vida e de felicidade. A transformação em sua expressão era espantosa de ver, e Eragon sentiu lágrimas lhe encherem os olhos ao observar o velho. Sloan continuou a olhar fixamente por cima da raiz, como um viajante sedento ao ver um grande rio diante de si. Numa voz rouca disse, ela é linda. As 2 são lindas. Mais uma explosão de risada soou. Ah, ela parece feliz, e Horan também. De agora em diante você pode olhar para elas se quiser, disse Eragon, mas os encantamentos não lhe permitirão falar com elas, nem se mostrar a elas ou fazer qualquer tipo de contato. Se tentar, saberei. Compreendo, murmurou Sloan. Ele se virou e seus olhos se cravaram em Eragon com uma intensidade perturbadora. Seu queixo se moveu por alguns segundos, como se estivesse mastigando alguma coisa, então disse, obrigado. Eragon assentiu e se levantou. Adeus, Sloan. Você não me verá de novo, prometo. Adeus, Eragon. E o açougueiro se virou mais uma vez para contemplar a cena iluminada do banquete dos elfos. Capítulo 79. Partida. Uma semana se passou, uma semana de riso, música e longas caminhadas em meio às maravilhas de Elesmera. Eragon levou Horan, Caitlyn e Ysmira para visitar a choupana de Oromes no penhasco de Tel Naeir, e Saphira lhes mostrou a escultura de pedra lambida que tinha feito para a celebração de juramento ao sangue. Quanto à Arya, ela passou um dia guiando-os pelos muitos jardins da cidade, de modo que pudessem ver as plantas mais espetaculares que os elfos haviam reunido e cultivado ao longo das eras. Eragon e Saphira teriam ficado contentes em permanecer em Elesmera por mais algumas semanas, mas Bloodgarm os contatou e os informou de que ele e os Eldunari, sob seus cuidados, haviam chegado ao Lago Arduin. Embora nem Eragon nem Saphira quisessem admitir, sabiam que estava na hora de partir.
Contudo, se alegraram quando Arya e Firnen anunciaram que voariam com eles pelo menos até o limite de Duvelden-Varden, ou talvez um pouco mais além. Caitriona decidiu ficar com Smira, mas Horan pediu para acompanhá-los na primeira parte da jornada, pois, como ele disse, gostaria de ver como é o limite mais distante da Alagaésia, e viajar com vocês é mais rápido que cavalgar o caminho todo. Ao amanhecer do dia seguinte, Eragon se despediu de Caitriona, que chorou o tempo todo, e de Smira, que chupou o dedo e olhou para ele sem compreender. Partiram, Saphira e Firnen voando lado a lado, rumando para leste sobre a floresta. Horan estava sentado atrás de Eragon, segurando-lhe a cintura, e Quarok pendia nas garras de Saphira, o corpo refletindo a luz do sol em clarões como se fosse um espelho. Depois de 2 dias e meio, avistaram o lago Arduin, uma extensão pálida de água maior que o Vale Palancar inteiro. Na margem oeste ficava a cidade de Silfrin, que nem Eragon nem Saphira tinham visitado antes. E balançando na água diante do cais da cidade havia um longo navio branco de 1 mastro. A embarcação tinha exatamente a aparência que Eragon esperava, pois a reconheceu de seus sonhos, e um sentido de inexorabilidade se apoderou dele ao contemplá-la. Isso sempre esteve destinado a acontecer? Pensou. Eles passaram a noite em Silfrin, que era bastante parecida com Elesmera, embora menor e mais densamente construída. Durante seu descanso, os elfos embarcaram os Eldunari no navio junto com víveres, ferramentas, tecidos e outros materiais úteis. A tripulação do navio era composta de 20 elfos que desejavam ajudar na criação dos dragões e no treinamento dos futuros cavaleiros, bem como Bloodgarm e seus feiticeiros, exceto por Laufin e Utinari, que naquele ponto se despediram e partiram. Pela manhã, Eragon modificou o encantamento que mantinha os ovos escondidos acima de Saphira e removeu 2, os quais entregou aos elfos que Arya havia escolhido para salvaguardá-los. Um dos ovos iria para os anões, o outro para os Urgaus, e esperava-se que os dragões dentro deles decidissem escolher cavaleiros dessas 2 raças. Senão, os ovos trocariam de lugares, e se ainda não encontrassem cavaleiros, bem, Eragon não tinha muita certeza do que fariam então, mas estava confiante de que Arya encontraria alguma solução. Depois que os ovos eclodissem, os dragões e seus cavaleiros ficariam sob a responsabilidade de Arya até terem idade suficiente para ir se juntar a Eragon, Saphira e os outros de sua raça no leste. Depois disso, Eragon, Arya, Horan, Quarok, Bloodgarm e os outros elfos que viajaram com eles embarcaram no navio e partiram para fazer a travessia do lago, com Saphira e Firnen voando acima. O navio se chamava Talita, em homenagem a uma estrela do céu oriental. Leve e estreita, a embarcação só precisava de alguns centímetros de água para flutuar. Movia-se sem fazer nenhum ruído e quase não precisava de pilotagem, uma vez que parecia saber exatamente para onde o timoneiro queria ir. Por dias navegaram em meio à floresta, primeiro atravessando o lago Arduin e depois, mais adiante, descendo o rio Gaena, que estava cheio com as neves derretidas da primavera. Ao passarem pelo túnel verde de galhos, passarinhos de vários tipos cantavam e voavam ao redor deles, e esquilos vermelhos e negros ralhavam com eles das copas das árvores ou se sentavam, olhando de galhos perto, mas fora de alcance. Eragon passou a maior parte do tempo com Arya ou com Horan, e só voava com Saphira em raras ocasiões. Por seu lado, Saphira ficou com Firnen e Eragon com frequência os via sentados na margem, as patas umas sobre as outras e as cabeças lado a lado no chão. De dia, a luz na floresta era dourada e enevoada. De noite, estrelas faiscavam muito brilhantes e a lua crescente oferecia iluminação suficiente para navegar. O calor, a névoa e o balanço constante do Talita faziam com que Eragon sentisse como se estivesse semi-adormecido, perdido na lembrança de um sonho agradável. Finalmente, como é claro que tinha de acontecer, a floresta acabou e eles navegaram rumo aos campos que ficavam além. O rio Gaena, então, virou para o sul e os levou ao longo da floresta para o lago Eldor, cujas águas eram ainda maiores que as do Arduin. Lá, o tempo virou e veio uma tempestade. Ondas altas castigaram o navio. Durante um dia todo, eles sofreram com a chuva fria e um vento forte. O vento, porém, soprava pela popa e acelerou consideravelmente o avanço deles. Do lago Eldor, entraram no rio Eda e navegaram para o sul passando o posto avançado dos elfos de Ceres. Depois disso, eles deixaram totalmente a floresta para trás,
e o Thalita navegou ao longo de planícies, aparentemente por vontade própria. A partir do momento em que emergiram do meio das árvores, Eragon havia esperado que Arya e Firnen partissem, mas nenhum dos dois disse nada sobre ir embora, e Eragon ficou contente em não lhes perguntar sobre seus planos. Seguiram rumo ao sul, atravessando terras cada vez mais vazias. Olhando ao redor, Horan comentou: "É bastante desolado, não?" E Eragon teve de concordar. Afinal, eles chegaram ao último povoado no extremo leste da Lagaésia, um pequeno agrupamento solitário de construções de madeira chamado Eddard. Os anões tinham construído o lugar com o único objetivo de fazer comércio com os elfos, pois não havia nada de valor na área, exceto os rebanhos de veados e touros selvagens que se podia avistar ao longe. Os prédios ficavam na confluência onde o Ashagni desaguava no Edda, mais que dobrando seu tamanho. Eragon, Arya e Saphira já tinham passado por Redart uma vez antes, na direção oposta, quando tinham viajado de Farterdur para Elesmera, depois da batalha com os Urgaus. Assim, Eragon sabia o que esperar quando a aldeia surgiu à vista. Contudo, ficou perplexo ao ver centenas de anãos esperando por eles, em um pier improvisado que avançava pelo Edda adentro. Sua confusão se transformou em prazer quando o grupo se abriu e Oric avançou. Levantando acima da cabeça seu martelo, Volund, Oric gritou: "Você não pensou que eu deixaria que meu irmão adotivo partisse sem uma despedida apropriada, não é?" Sorrindo, Eragon pôs as mãos em concha ao redor da boca e gritou em resposta: "Nunca!" Os elfos atracaram o Thalita pelo tempo necessário para que todo mundo desembarcasse, exceto Quarok, Bloodgarm e 2 outros elfos que ficaram para guardar os Eldunari. A água onde os rios se encontravam era agitada demais para que o navio mantivesse sua posição sem roçar contra o pier, de modo que os elfos soltaram as amarras e navegaram para mais abaixo do Edda, em busca de um lugar mais calmo para ancorar. Eragon ficou pasmo de ver que os anões tinham trazido para Eddard 4 dos gigantescos javalis das montanhas Beor. Os Nagran estavam enfiados em espetos grossos como a perna de Eragon e assando sobre fogueiras de carvão em brasa. "Eu mesmo matei aquele", disse Oric orgulhosamente, apontando para o maior dos javalis. Além do restante do banquete, Oric tinha trazido o melhor hidromel dos anões especificamente para Saphira, que ronronou de prazer quando viu os barris. "Você também vai ter de provar", disse ela para Firnen, que fungou e estendeu o pescoço, farejando os barris com curiosidade. Quando a noite chegou e a comida ficou pronta, eles se sentaram nas mesas rudes que os anões tinham feito naquele mesmo dia. Oric bateu seu martelo contra o escudo, silenciando os convidados. Então, pegou um pedaço de carne, mordeu, mastigou e engoliu. "Ifgaltnit", proclamou. Os anões gritaram em aprovação e o banquete começou para valer. Ao final da noite, quando todos haviam comido tudo que podiam, inclusive os dragões, Oric bateu palmas e chamou um criado, que trouxe um baú cheio de ouro e pedras preciosas. "Um pequeno presente como símbolo de nossa amizade", explicou Oric, entregando-o a Eragon. Eragon fez uma reverência e agradeceu. Oric foi até Saphira e, com um brilho no olhar, a presenteou com um anel de ouro e prata que ela poderia usar em qualquer uma das patas dianteiras. "É um anel especial, pois não se arranhará nem escurecerá. Enquanto você o usar, suas presas não a ouvirão se aproximar." O presente agradou intensamente a Saphira. Ela fez Oric colocar o anel na garra média da pata dianteira e, durante a noite inteira, Eragon a viu admirar o anel de metal reluzente. Por insistência de Oric, eles passaram a noite em Eddard. Eragon esperava partir cedo na manhã seguinte, mas à medida que o céu começou a clarear, Oric o convidou com Arya e Horan para o desjejum. Depois disso, eles começaram a conversar e foram ver as balsas que os anões tinham usado para trazer os Nagran das montanhas Beor até Redart. E não demorou muito e estava na hora do jantar de novo, e Oric conseguiu convencê-los a ficar para uma última refeição. Acompanhando o jantar, como no banquete da noite anterior, os anões ofereceram canções e músicas, e ouvir a apresentação de um bardo anão especialmente talentoso atrasou ainda mais a partida. "Fique mais uma noite", insistiu Oric. "Está escuro e não é hora para viajar." Eragon olhou para a lua cheia e sorriu. "Você se esquece de que não é tão escuro para mim quanto para você. Não, nós temos de ir. Se esperarmos mais, receio que nunca partiremos."
Então vá com minhas bênçãos, irmão do meu coração. Eles se abraçaram e Orique ordenou que trouxessem cavalos para eles. Cavalos que mantinham em estábulos em Edrate para os elfos que vinham fazer comércio. Eragon levantou o braço em despedida para Orique. Ele esporeou seu cavalo e galopou com Horan, Arya e os outros elfos, afastando-se de Edrate e seguindo por uma trilha de caça que se estendia ao longo da margem sul do Eda, onde o ar era perfumado com o aroma dos salgueiros e algodoeiros. Acima, os dragões os seguiam, entrelaçando-se numa dança brincalhona de movimentos espirais. Fora de Edrate, Eragon e seus companheiros freavam a montaria e todos cavalgaram em uma marcha mais lenta e confortável, conversando baixinho entre si. Eragon não falou sobre nada de importância com Arya ou Horan, nem eles com ele, pois não eram as palavras que importavam, e sim o prazer de estarem juntos e a intimidade que compartilhavam em meio à noite. O humor entre eles era precioso e frágil, e quando falavam, era com mais delicadeza que de hábito, pois sabiam que o tempo que dispunham juntos estava chegando ao fim, e ninguém queria marcá-lo com uma frase mal escolhida. Logo chegaram ao topo de uma pequena colina e lá buscaram o Talita, que esperava por eles na margem abaixo. O navio apareceu exatamente com o aspecto que Eragon sabia que teria, como tinha de ter. Sob a luz clara da lua, a embarcação parecia um cisne, pronto para levantar voo do rio largo de águas lentas e levá-lo para o vasto desconhecido. Os elfos tinham baixado as velas e seus panos brancos reluziam com um ligeiro brilho. Um único vulto estava postado no leme, exceto por ele, o convés estava vazio. Além do Talita, a planície escura e lisa se estendia até o horizonte distante, uma vastidão intimidadora quebrada unicamente pelo rio, que se cerceava de terra como uma tira de metal batido. Um nó se formou na garganta de Eragon, e ele puxou o capuz de sua capa como se quisesse se esconder. Cavalgaram lentamente em meio à relva sussurrante até a praia de seixos diante do navio. Os cascos dos cavalos ressoaram alto contra as pedras. Na margem, Eragon desmontou, do mesmo modo que os outros. Sem que ninguém pedisse, os elfos formaram duas fileiras que conduziam até o navio, uma de frente para a outra, e eles fincaram os cabos das lanças no solo e ficaram postados imóveis como estátuas. Eragon olhou cada um deles, e o nó em sua garganta ficou mais apertado, tornando difícil respirar. Agora é o momento, disse Saphira, e ele soube que ela estava certa. Eragon desamarrou o baú de ouro e pedras preciosas da parte de trás da sela de seu cavalo e o levou até Horan. Então é aqui que nos separamos? Perguntou Horan. Eragon assentiu. Tome, disse entregando o baú a Horan. Você deve ficar com isto. Poderá fazer melhor uso que eu. Use para construir seu castelo. Farei isso, disse Horan, com a voz embargada. Ele colocou o baú debaixo do braço esquerdo, então abraçou Eragon com o direito, e ficaram abraçados por um longo momento. Cuide-se, irmão, disse Horan por fim. Você também, irmão. Cuide de Caitlyn e Ysmira. Vou cuidar. Incapaz de conseguir pensar em mais nada para dizer, Eragon tocou no ombro de Horan mais uma vez e se virou, indo se juntar à área onde ela esperava por ele ao lado das duas fileiras de elfos. Eles se olharam fixamente por vários momentos, e então Arya disse: Eragon. Ela também havia puxado o capuz sobre a cabeça, e sob a luz do luar, ele via muito pouco de seu rosto. Arya. Ele olhou para o rio prateado e para a Arya, e apertou o cabo de Brisingr. Estava tão tomado pela emoção que tremeu. Não queria, mas sabia que tinha de partir. Fique comigo. O olhar dela se levantou rapidamente. Não posso. Fique comigo até a primeira curva do rio. Ela hesitou, mas assentiu. Ele estendeu o braço e ela entrelaçou o dela no dele, e juntos caminharam até o navio e foram se postar na proa. Os elfos atrás deles os seguiram, e uma vez que todos estavam a bordo, puxaram a prancha. Sem vento nem remos, o navio se afastou da praia de Seixos e começou a navegar, descendo pelo rio longo e liso. Na praia, Horan ficou parado sozinho, vendo-os partir. Então, ele atirou a cabeça para trás e deu um longo grito carregado de sofrimento. E a noite ecoou com o som de seu pesar. Por vários minutos, Eragon ficou ao lado de Arya, e nenhum deles falou quando a primeira curva do rio se aproximou. Afinal, Eragon se virou para ela e empurrou-lhe o capuz para trás, de modo a poder ver seus olhos. Arya, disse, e sussurrou o verdadeiro nome dela.
Um tremor de reconhecimento a sacudiu. Em resposta, ela sussurrou o verdadeiro nome dele, e ele estremeceu ao ouvir o nome da plenitude de seu ser. Eragon abriu a boca para falar de novo, mas Arya o impediu, pondo 3 dedos sobre os lábios dele. Ela se afastou e levantou um braço acima da cabeça. Adeus, Eragon matador de espectros, disse. Firnen desceu voando rapidamente e a retirou do convés do navio, golpeando Eragon com as rajadas de ar de suas asas. Adeus, sussurrou Eragon, observando-a voar com Firnen de volta para onde Rora ainda estava postado. Assim, Eragon finalmente permitiu que as lágrimas jorrassem de seus olhos, agarrando o parapeito do navio e chorando ao deixar para trás tudo o que havia conhecido na vida. Acima, Saphira soltou um lamento e a tristeza dela se mesclou com a dele, enquanto choravam pelo que jamais poderia ser. Com o tempo, contudo, o coração de Eragon se acalmou. Suas lágrimas secaram e alguma paz o dominou ao contemplar a planície vazia. Ele ficou pensando em que coisas estranhas com certeza iriam encontrar naqueles rincões selvagens e refletiu sobre a vida que ele e Saphira deveriam ter, uma vida com os dragões e os cavaleiros. Nós não estamos sozinhos, pequenino, disse Saphira. Um sorriso surgiu lentamente no rosto dele, e o navio seguiu navegando, deslizando serenamente pelo rio banhado pelo luar em direção às terras misteriosas mais além. Fim.